Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Sou o professor José Santos e nessa aula nós vamos estar tratando de nomenclatura de alcanos ramificados. Muito bem. Então, quando o alcano ele tem cadeia ramificada, certo? Nós devemos citar, além do nome da cadeia, o das ramificações, ok? E as ramificações mais simples, elas são derivadas justamente dos alcanos que nós vimos anteriormente, certo? E essas ramificações elas são originadas pela retirada de um átomo de hidrogênio. Percebam aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos metano, ok? Nós já sabemos, né, como nomear os alcanos de cadeia simples, certo? Sem ramificação. Nesse caso aqui, eu teria um prefixo met, terminação ano, né, como a gente já discutiu antes. Mas aí agora a gente vai discutir a existência de ramificações e esse átomo aqui, esse exemplo, tá? Ele pode muito bem estar como ramificação e a gente vai chamar ele de um nome diferente, certo? Só que vai ser um nome derivado justamente do alcano que origina o radical. Então, se sai um átomo de hidrogênio aqui, ao invés de metano, isso aqui vai passar a se chamar metil, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, no etano, né, para dois carbonos, se sai um átomo de hidrogênio, perceba aqui, ó, que tem CH2 e não mais CH3, e tem uma ligação livre aqui, certo? Nós vamos chamar esse radical de etil, certo? Se no radical tem 3 carbonos, certo? Nós vamos pensar na cadeia que dá origem a esse radical, né? E aí a gente vai ter o propil para 3 carbonos, ok? Para 4 carbonos, nós teremos o butil, ok? Muito bem. Exemplo 1. Preste bem atenção nessa cadeia. Se não existisse esse átomo aqui, nós diríamos, né, que seria propano. No entanto, existe uma ramificação. Lembrando que a ramificação tem a origem, né, na presença de um carbono, pelo menos um carbono terciário ou quaternário na estrutura. Percebam que esse carbono aqui ele é um carbono terciário, né? Ele está se ligando a 3 átomos de carbono, ok? Muito bem, então ele é um carbono terciário, temos uma ramificação. Essa ramificação, ainda aqui, nesse caso, a gente pode primeiro falar da cadeia, certo? Essa cadeia ela corresponde ao propano, e aí sim a ramificação, certo? Que é um radical metil, certo? Que é derivado do metano. Perceba que ele só tem um, tá? Essa seria uma cadeia que a gente vai chamar de cadeia principal, e esse aqui seria o radical. Então, para nomear esse composto aqui, nós vamos citar o radical e vamos citar a cadeia principal, certo? Então, aí nós teremos o metilpropano, metil, né, propano, por conta dos 3 carbonos. Muito bem. Vamos aqui com o exemplo 2. Perceba que é uma cadeia maior, né, já com 7 átomos de carbono, que a gente vai chamar de cadeia principal, certo? Essa cadeia ela corresponde ao heptano. E, mais uma vez, aqui, ó, a existência de um carbono terciário. Está se ligando a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. Então, existe carbono terciário, existe ramificação. Consequentemente, isso aqui é a nossa ramificação. E mais uma vez só tem um carbono, né, na ramificação, a gente vai chamar essa ramificação de metil, né? Muito bem, radical metil. O nome do composto, nesse caso, seria 2-metil-heptano. 2-metil, perceba que a ramificação ela se encontra justamente no carbono 2. O radical está ligado no carbono 2, por isso que a gente vai dizer que é um 2-metil-heptano de cadeia principal, né? Ou seria o heptano,
o 2-metil, que a ramificação ou radical está ligado no carbono 2. Muito bem. Um ponto importante é que a numeração, certo, da cadeia principal, ela deve ser feita de forma que as ramificações presentes nessa cadeia recebam o menor número possível, tá? Então vamos prestar atenção aqui no exemplo 3. É um heptano, certo? A cadeia principal, né? Tem 7 carbonos, tem aqui um carbono terciário, ok? E perceba que existe aqui duas possibilidades de numerar. Então uma delas vai estar correta e outra não. Vamos analisar. Essa daqui seria a numeração correta, certo? Aqui eu teria o radical metil, carbono, a gente vai chamar de carbono 3, tá? E aqui eu teria o 3-metil-heptano, ok? Por que seria um 3-metil-heptano e não um 5-metil-heptano, né? Que seria, se nós adotássemos essa numeração aqui, eu percebo que ela seria 1, né? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao invés disso, a numeração correta, né, ficou como esse carbono sendo 1, 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7. Por quê? Ó, como o radical ele se encontra nessa, né, mais próximo dessa extremidade, se nós adotarmos esse carbono como sendo um carbono 1, nós vamos dar um menor número para essa ramificação. Tá? E essa justamente é a ideia. Sempre, tá, que houver uma cadeia grande e os radicais presentes nessa cadeia, devemos numerar a cadeia de forma que os radicais recebam os menores números possíveis. Percebo que dessa forma aqui seria 5. Né? Se eu numero isso aqui como 1, eu teria um 5-metil-heptano. Mas a numeração correta é a partir, nesse caso aqui, a partir do carbono da direita, por conta do radical metil, está mais próximo dessa extremidade. Ok? E aí nós temos o 3-metil-heptano. Muito bem. Então, havendo duas ou mais ramificações iguais, nós vamos usar os prefixos di, tri, tetra ou outros, tá? Penta, hexa, para designar essa quantidade de radicais que são nomeados da mesma forma. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui eu tenho uma cadeia ainda com 7 carbonos, certo? Agora perceba que eu tenho dois radicais, e esses radicais são do tipo metis, tá? Derivados de um carbono apenas, certo? A cadeia principal é uma cadeia com 7 carbonos, né? Que corresponde ao heptano, e aqui eu tenho os dois radicais. Eu tenho aqui esses dois metis ligados ao carbono 3 e ao carbono 4, cada um. Como eu tenho dois radicais iguais, eu vou usar o prefixo di, certo? Antes do nome radical. Então ficaria o nome 3,4, né? Eu preciso antes de falar esse dimetil, né, que corresponde a esses dois metis aqui, tá? Eu tenho que dizer em que carbonos esses dois radicais vão estar ligados. E um está no 3, tá? O outro está no 4, certo? E aí eu tenho então o composto como sendo 3,4 dimetil heptano, certo? Mostrando aqui na cadeia, 3,4 dimetil, né? Heptano, cadeia principal. Muito bem. Havendo ramificações diferentes, certo? Essas ramificações elas devem ser citadas considerando a ordem alfabética, tá bom? Dessas ramificações. Então vamos aqui o exemplo 5. No exemplo 5, perceba que nós temos aqui a cadeia principal, que corresponde ao heptano, certo? 7 carbonos. E nós temos dois radicais, tá bom? Nós temos esse radical aqui, por conta que esse átomo é terciário, né? Ele está ligado a 3. 1, 2, 3. Então, carbono terciário, ramificação. A mesma coisa acontece para esse aqui, ramificação. Só que nós temos ramificações diferentes.
uma deriva do etano, né? Então a gente vai chamar de etil, e a outra ramificação nós vamos chamar de metil, certo? E aí, para nomear esse composto corretamente, vamos ter que considerar a ordem alfabética. E aí eu tenho então 4,3, aliás, desculpe, né? Eu vou ter um 4-etil, 3-metil, né? Porque o metil está no carbono 3, cadeia principal que é o heptano, certo? Então esse seria o nome do composto. 4-etil, porque o etil está no carbono 4, 3-metil, né? Porque o metil está no carbono 3, cadeia principal, heptano, 7 carbonos. Muito bem, vamos aqui ao exemplo 6. O exemplo 6, temos que atentar bem, porque é uma possibilidade que pode acontecer e às vezes se torna difícil, tá? Se não prestarmos bem atenção. Perceba que eu tenho aqui a mesma cadeia, certo? Só que aqui há uma diferença. Em uma delas, estou considerando que a cadeia principal é uma com 7 carbonos, certo? E na outra, eu estou considerando que a cadeia principal tem 6 carbonos. Nesse caso aqui, nós temos sempre que considerar a cadeia, certo, principal como sendo a mais longa, ou seja, que possui maior número de carbono, certo? Então essa daqui não é a cadeia principal, tá bom? Essa daqui, sim, é considerada a cadeia principal porque ela tem um número de carbonos maior, ó, a saber, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então aqui nós temos o radical metil, tá? E não isso aqui, que seria um radical etil, mas ele não é considerado radical nesse caso, porque a cadeia principal, na verdade, certo, engloba ele. Aqui é o átomo terciário, certo? E aí é uma possibilidade que a gente pode ter. Eu tenho um átomo terciário, então eu posso considerar esse radical. Até posso pensar que seria um radical, mas não posso dizer que é, tá? Porque eu tenho que analisar qual seria a cadeia maior. E nesse caso seria essa daqui, né? E justamente ela está destacada aqui embaixo, ok? Então o nome do composto seria então 3-metil-heptano, certo? Que o radical metil está no carbono 3 e a cadeia principal é heptano.